Olá, sejam muito bem-vindos a mais um estudo de 2 Coríntios. Hoje é a 13ª aula, as demais estão disponíveis no canal aqui. E nós estudaremos o capítulo 7, dos versos 2 ao 16. Vamos iniciar com uma breve oração? Senhor nosso Deus e Pai, ensina-nos agora com a Tua palavra, revela aquilo que Você quer que nós aprendamos de Ti. E prepara o nosso coração para que possamos receber a Tua porção. É o que nós te pedimos e te agradecemos no nome de Jesus. Amém. Vamos começar com uma pergunta. Você já sentiu tristeza? Eu já. E acredito que você também, porque faz parte da natureza humana. Mas você sabia que tem tristeza que conduz para a salvação, para a vida? E tem tristeza que conduz para a morte? E que existe tristeza segundo Deus e tristeza segundo o mundo? No texto a seguir nós estudaremos sobre tristeza, mas também sobre alegria, sobre arrependimento, sobre consolo. Vamos lá? Primeiramente nós vamos ler dos versos 2 ao 4, que fala sobre a reconciliação de Paulo com os coríntios. Verso 2. Pedimos que vocês nos acolham em seu coração. Não tratamos ninguém com injustiça, não prejudicamos ninguém, não exploramos ninguém. Não falo para condenar vocês, porque eu já disse que vocês estão em nosso coração para juntos morrermos e vivermos. Estou sendo bem franco com vocês e tenho muito orgulho de vocês. Sinto-me grandemente confortado e transbordo de alegria em meio a toda a nossa tribulação. Paulo pede aos coríntios aqui que os acolham, ele e a equipe dele, em seus corações, né? E ele defende também a integridade deles. Então ele dá as seguintes razões para ser acolhido no coração dos coríntios. Ele fala assim: não tratamos ninguém com injustiça, não prejudicamos ninguém, não exploramos ninguém, né? E esse explorar, ele dá a ideia de explorar pessoas com objetivos financeiros. E ao defender a sua integridade, Paulo não queria condená-los. Não foi assim, eu estou certo e vocês estão errados. Não era isso, né? E também não estava questionando a integridade dos coríntios. Mas ele falou assim, juntos, ele queria união, né? Juntos morrermos ou vivermos, está no 7.3. Então Paulo ali, ele ressaltou amizade, lealdade mútua ao longo da vida e até mesmo na morte. Porque a gente sabe que os cristãos que morrem, né, eles vão partir juntos, eles vão estar juntos um dia, né? E também poderia se referir a situações de morte que eles estavam expostos para defender o cristianismo, né? E depois dos versos 5 em diante, né, Paulo fala da tristeza segundo Deus e a tristeza do mundo. Então vamos começar pelo verso 5. Porque quando chegamos à Macedônia, não tivemos nenhum alívio. Pelo contrário, em tudo fomos atribulados, lutas por fora, temores por dentro. Porém Deus, que consola os abatidos, nos consolou com a chegada de Tito. E não somente com a chegada dele, mas também pelo consolo que recebeu de vocês. Ele nos falou da saudade, do pranto e do zelo que vocês têm por mim, aumentando assim a minha alegria. Verso 8. Porque, mesmo que eu tenha entristecido vocês com a minha carta, não me arrependo, embora já tenha me arrependido, pois vi que aquela carta os deixou tristes, ainda que por breve tempo. Mas agora me alegro, não porque vocês ficaram tristes, mas porque essa tristeza os levou ao arrependimento. Pois vocês foram entristecidos segundo Deus, para que, da nossa parte, não sofressem nenhum dano. Porque a tristeza segundo Deus produz arrependimento para a salvação, que a ninguém traz pesar, mas a tristeza do mundo produz morte. Vejam quanto cuidado produziu em vocês o fato de serem entristecidos segundo Deus. Que defesa,
que indignação, que temor, que saudade, que zelo, que desejo de punir o culpado. Em tudo vocês se mostraram inocentes nesse assunto. Portanto, embora eu tenha escrito aquela carta, não foi por causa daquele que fez o mal, nem por causa daquele que sofreu afronta, mas para que fosse manifesto entre vocês, diante de Deus, o cuidado que vocês têm por nós. Foi por isso que nos sentimos consolados. E acima da nossa consolação, muito mais nos alegramos pelo comportamento de Tito. Pelo contentamento de Tito, porque todos vocês trouxeram refrigério ao espírito dele. Verso 14. Porque se falei a ele com certo orgulho a respeito de vocês, não fiquei envergonhado. Pelo contrário, como tudo que falamos a vocês era verdade, também os elogios que, na presença de Tito, fizemos a respeito de vocês se mostraram verdadeiros. E o grande afeto que ele tem por vocês aumenta cada vez mais, quando ele se lembra da obediência de todos vocês, de como receberam com temor e tremor. Alegro-me porque, em tudo, posso confiar em vocês. Então, primeiramente, nós faremos uma breve contextualização. Tito havia sido portador da carta severa aos Coríntios e Paulo estava ansioso por notícias. Então, depois da visita traumática de Paulo, né, ele escreveu aquela carta, a primeira carta aos Coríntios, né? E aí ele enviou Tito com o propósito de orientar a igreja e disciplinar, especialmente um membro faltoso que provavelmente estava liderando uma oposição a Paulo, né? Então, o plano inicial de Paulo era encontrar Tito em Troade. Mas por não encontrá-lo lá, ele não sentiu tranquilidade no espírito, então ele partiu imediatamente para Macedônia, como está lá no capítulo 2, versos 12 e 13. E também, em Atos 16, 8 e 9, também relata que Paulo foi a Troade, mas depois partiu imediatamente para Macedônia, após uma visão que teve, que um homem rogava-lhe que fosse para lá ajudá-los. Então, independente da razão, né, a gente sabe que o Espírito Santo foi quem levou Paulo para a Macedônia. E aqui nos versos 5 a 7, aqui na parte inicial, né, quando chegamos à Macedônia, não tivemos nenhum alívio. Pelo contrário, em tudo fomos atribulados, lutas por fora, temores por dentro. Então, Paulo chegou lá e não teve refresco, né? Então, eles foram atribulados em tudo, e atribulado significa comprimido. É a mesma expressão utilizada quando a multidão comprimia Jesus. E aí ele fala, lutas por fora. Provavelmente eram brigas, disputa com incrédulos, ou até mesmo os adversários crentes. Porque às vezes dentro da igreja, né, tem adversários, né? E ele fala também em temores por dentro. Provavelmente era medo de perseguição ou medo da reação dos coríntios em relação àquela carta severa. Aí ele poderia pensar que talvez eles perdessem algo espiritual, tivesse uma perda espiritual. E nós sabemos que Deus pode mudar as circunstâncias, tanto internas como externas, né? E às vezes, mesmo a gente fazendo a vontade de Deus, muitas vezes nos sentimos inseguros em relação às decisões que são tomadas, né? Porque às vezes pode ter uma reação contrária. E aí talvez Paulo se perguntava, será que vão aceitar a correção? Vai dar resultado positivo? E se ocorrer o contrário? E se afastarem de Deus? Isso talvez tenha ocorrido com Paulo e talvez ocorra conosco também, né? Então é importante a gente saber que quando Deus está na decisão, Ele vai cuidar.
E aí depois mais adiante, né? Porém Deus que consola os abatidos, nos consolou com a chegada de Tito. Então Paulo sabia que podia contar com a intervenção de Deus, que dá ânimo ao abatido. E esse abatido aqui é no sentido de derrubado. E como nós já aprendemos lá no capítulo 1, dos versos 3 e 4, né? Deus é Deus de toda consolação e nos consola de toda tribulação, para que possamos consolar outros de qualquer espécie de tribulação, né? E aqui a gente viu, né, que Tito foi a providência de Deus para Paulo, para o consolo de Paulo. Então Deus usa pessoas para nos levantar, para nos ajudar, para nos alegrar, para sermos instrumentos de consolo e alegria aos abatidos. E depois no verso 7, e não somente com a chegada dele, mas também pelo consolo que recebeu de vocês. Ele nos falou da saudade, do pranto e do zelo que vocês têm por mim, aumentando assim a minha alegria. Então a chegada de Tito, com boas notícias, foi o consolo de Deus para Paulo, deixando ele alegre. E aí a gente vai ver que os motivos da alegria foram um triplo consolo para Paulo. E nesse triplo consolo, nós também vemos um triplo tratamento de Deus. Vamos prestar atenção nesses textos, né? Então, sentiu alegria porque a carta severa havia atingido os objetivos. Aqui a igreja foi tratada, né? Tito havia recebido o consolo dos coríntios. É um tratamento da igreja a Tito. E depois a igreja demonstrou carinho a Paulo. Falaram da saudade, do pranto, do zelo, né, por Paulo, né? Então ali era o tratamento da igreja a Paulo. Às vezes a repreensão é necessária, mas ela dói. Mas depois a gente sabe que ela vai produzir frutos. Paulo ficou receoso, mas depois ele teve a certeza que fez a coisa certa. E agora nos versos 7 ao 9, né, Paulo esclarece que sentiu tristeza e até um arrependimento momentâneo ao escrever aquela carta severa. Mas ele não teve o propósito final de entristecê-los, mas sim de levá-los ao arrependimento, né? Ele queria que os coríntios se arrependessem, que tivesse uma mudança de conduta e de vida. E Paulo disse não estar arrependido da carta. Ele faria tudo novamente se fosse necessário, né? E quando exortamos alguém, ou às vezes até castigamos nossos filhos, né? A gente sente uma tristeza no primeiro momento. Paulo ali falou que ele sentiu uma tristeza, até um arrependimento no primeiro momento. E a gente também muitas vezes sofre, mas a gente sabe que é necessário. E o objetivo final é a correção, e a gente vê uma mudança de conduta no outro. E muitas vezes a própria palavra de Deus, né, é aquela que nos mostra as falhas e nos causa uma tristeza, né? Mas essa tristeza de Deus é um tratamento dele para conosco. E ainda nos versos 7 a 9, depois mais adiante, mas me alegro, não porque vocês ficaram tristes, mas porque a tristeza os levou ao arrependimento, e para que não sofresse nenhum dano. Então Paulo ele ficou feliz por ter causado a tristeza aos coríntios, já que esta tristeza os levou ao arrependimento e gerou vida. O arrependimento também ele trouxe resultados positivos para que não sofresse nenhum dano. Esse dano, né, no grego, é aquela pessoa que sofre perda de galardão. Então Paulo não queria que eles tivessem nenhuma perda no dia do Senhor. Verso 10. Porque a tristeza, segundo Deus, produz arrependimento para a salvação, que a ninguém traz pesar, mas a tristeza do mundo produz morte. Então aqui Paulo contrasta dois tipos de tristeza. A tristeza segundo Deus e a tristeza do mundo.
E tristeza segundo Deus é a tristeza que leva o homem a se arrepender verdadeiramente, pedir perdão e abandonar o pecado. E arrependimento não é apenas sentir remorso, tristeza ou culpa pelo erro cometido, ou até um desgosto em função das consequências daquilo. Mas é uma mudança de conduta, né? Muitas vezes a tribulação ou tristeza permitida por Deus, né? Ela tem um propósito. E a gente sabe que se Deus tem um propósito, vai ser o melhor para nós. Então, a gente não deve questionar o porquê. Mas para quê? Deus, você está querendo tratar comigo? Então trata, me mostra o que você quer tratar. Porque a gente sabe que lá no final vai ser bênção, vai ser melhor para nós. O verdadeiro arrependimento, o que ele produz? Mudança de mente e de coração. É uma renovação da nossa mente. E não mais viver conforme os padrões do mundo, como está lá em Romanos 12:2, né? É um abandono dos conceitos e valores errados e a adoção de princípios e valores de Deus. É uma mudança de rota e de hábitos. É ter uma convicção do pecado, mas sentir tristeza e repulsa do pecado. Ele diz assim, não quero mais esta vida. E não adianta se arrepender e continuar na mesma vida. Isso pode ser remorso, né? Não há perdão de pecados também sem arrependimento. Então a gente precisa do arrependimento para agradar a Deus. Então arrependimento e mudança aliados à fé em Cristo conduz à salvação e à vida eterna. Então a gente precisa se arrepender e colocar a nossa fé em Cristo, nos aproximarmos de Deus e Ele vai nos ajudar nessa nova caminhada e vai nos conduzir à salvação e uma vida eterna. E agora a tristeza do mundo que produz morte. Esta tristeza do mundo é a tristeza por causa das coisas que aconteceram, das consequências ruins em função dos fatos ou escolhas, mas sem uma mudança real de vida, de conduta, de mente, de coração. É uma tristeza sem arrependimento verdadeiro. Sentem a tristeza porque foram apanhados no pecado. Ela poderia ser comparada ao remorso, e essa tristeza, ela produz morte, pois não vem acompanhada do verdadeiro arrependimento. Não apresenta disposição para mudar de comportamento, nem a fé em Deus, que necessariamente deve acompanhar o arrependimento genuíno. Neste caso, o resultado final desta tristeza, né, não é a salvação, mas é a morte. Agora vamos aos exemplos bíblicos de tristeza segundo Deus, que produz arrependimento para a salvação. Um exemplo é Pedro. Nós sabemos que ele negou Jesus, mas ele reconheceu seu erro, chorou pelo seu erro e voltou-se para Cristo, né? Aí em Marcos 14:72 está escrito: e no mesmo instante o galo cantou pela segunda vez. Então Pedro se lembrou da palavra que Jesus tinha dito: antes que o galo cante 2 vezes, você me negará 3 vezes. E, caindo em si, começou a chorar. Então aí a gente vê Pedro caiu em si, ali foi um arrependimento verdadeiro, né? Assim como o filho pródigo também caiu em si, se arrependeu e voltou para o Pai. Aí um outro exemplo é Davi, né? Davi, ele se arrependeu do adultério com Batseba e da causa da morte, né, de Urias, após ser confrontado pelo profeta Natã, como está em 2 Samuel 12:13, né? Então Davi disse a Natã: pequei contra o Senhor. E a resposta de Natã foi: também o Senhor perdoou o seu pecado, você não morrerá. Perceberam aqui que
Foi um arrependimento verdadeiro e o profeta Natan já falou, você não morrerá. Então era um arrependimento que conduzia para a vida, para a salvação e não para a morte, né? E uma demonstração desse arrependimento de Davi, da mudança da mente do coração dele, está no Salmo 51, versos 10 e 11, que Davi fala, cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Não me lances fora da tua presença, nem me retires o teu Santo Espírito. Então ali Davi quer dizer, Deus, me perdoa, eu quero continuar tendo essa intimidade contigo, esse relacionamento contigo. Não me afaste da tua presença, não me retires de ti o teu Espírito, né? Então aí a gente vê uma mudança, né? E não à toa que Davi foi um homem segundo o coração de Deus, né? Agora vamos ao exemplo da tristeza do mundo que produz morte. Judas Iscariotes, né? Ele sentiu remorso, mas não sentiu o verdadeiro arrependimento. Ele reconheceu seu erro, confessou, sentiu tristeza, mas não se voltou para Deus. Aí, em Mateus 27, de 3 ao 5, né? Eu não vou ler o texto todo, né? Mas ali fala que ele foi tocado de remorso. Ele falou aos principais sacerdotes e anciões, né? Ele disse, pequei traindo sangue inocente. Então Judas, né? Ele devolveu aquelas moedas que ele havia recebido, retirou-se e se enforcou. Então a tristeza de Judas o levou ao suicídio. Mas também, às vezes, uma tristeza sem um arrependimento, ela pode levar a drogas, a escolhas erradas, a introspecção extrema, a uma tristeza profunda, a um vazio profundo, porque às vezes a falta de Deus, né, de um relacionamento com Deus pode levar a isso. Às vezes até uma dedicação exagerada, uma fuga, né, exagerada ao trabalho, né? Então é importante, né, aquele verdadeiro arrependimento e um relacionamento com Deus. Aí um outro exemplo é Esaú, que ele sentiu tristeza, mas também não se arrependeu, como está em Hebreus 12, de 15 a 17, né? Aí lá fala, e cuidem para que não haja nenhum impuro ou profano, como foi Esaú, o qual, por um prato de comida, vendeu o seu direito de primogenitura. Vocês sabem também que, posteriormente, querendo herdar a bênção, foi rejeitado, pois não achou lugar de arrependimento, embora com lágrimas o tivesse buscado. Então perceberam? Ele chorou, né? Mas não achou lugar de arrependimento. Porque Deus, ele olha o coração. Às vezes uma lágrima pode ser remorso, mas não um arrependimento verdadeiro. E um exemplo nos dias atuais, para a gente imaginar, vamos imaginar um ladrão assassino, né? Ele pode se arrepender e mudar totalmente sua conduta e se ligar a Deus, né? Ter uma regeneração completa. Ou ele pode se arrepender pelo seu crime porque foi descoberto, porque foi preso, né? Então ali ele teve um remorso, mas não teve um arrependimento. Foi em função das consequências que ele se arrependeu, mas não um arrependimento junto a Deus. E agora os versos 11 a 13. Vejam quanto cuidado produziu em vocês o fato de serem entristecidos segundo Deus. Que defesa, que indignação, que temor, que saudade, que zelo, que desejo de punir o culpado. Em tudo vocês se mostraram inocentes nesse assunto. Portanto, embora eu tenha escrito aquela carta, não foi por causa daquele que fez o mal, nem por causa daquele que sofreu afronta, mas para que fosse manifesto entre vocês, diante de Deus, o cuidado que vocês têm por mim. Foi por isso que nos sentimos consolados. O fato de terem sido entristecidos, segundo Deus,
produziu vários frutos nos coríntios, né? Frutos neles, né? Que a gente viu nesse texto uma transformação neles, né? Que defesa, que indignação, que temor, zelo, né? O desejo de punir o culpado, né? E também com o apóstolo Paulo, que ali houve uma restauração, a comunhão deles foi restaurada, e tudo diante de Deus. Então a gente percebe que o tratar de Deus na vida deles, né, fez eles enfrentarem o problema. Quando enfrentamos os problemas, à luz de Deus, diante de Deus, há conserto, há transformação, há mudança, né? Então, a gente tem que enfrentar sim, com a ajuda e diante de Deus, porque aí a gente tem uma mudança, porque às vezes, na nossa força, é muito mais difícil. E ainda neste texto, né, a gente vê aqui os motivos de alegria e consolo de Paulo. Não para ter se envergonhado, mas se orgulhou dos coríntios a Tito. Então, a aceitação de Tito, e porque Paulo falou ali, eu posso confiar em vocês. Então, Paulo sentiu a alegria e o consolo, né? Porque eles aceitaram a Tito, né? Ele poderia, ele elogiou eles e soube que o elogio era verdadeiro, né? E disse assim, eu posso confiar em vocês. E Tito também estava preocupado com o tipo de recepção que encontraria em Corinto, né? Depois daquela carta. Às vezes preferimos não tratar de assuntos dolorosos. Às vezes a gente quer fugir, né? Mas é importante esse conserto, né? E aí depois a gente, assim como Paulo, assim como Tito, a gente pode ter a alegria e o refrigério, né? Então, às vezes, no início é difícil. Tratar de problemas é difícil, mas é necessário. E agora, para finalizar, para a nossa meditação, né? Vou fazer algumas perguntas a nós. Qual a nossa motivação para obedecer a Deus? Obedecemos por receio ou medo das consequências? Ou obedecemos por amor a Deus e pelo reconhecimento de quem Ele é? E a gente falou muito da tristeza, né? Do mundo, a tristeza para o arrependimento, né? Mas agora eu vou pegar um texto que fala da alegria, para a gente finalizar, que está em João 15, 10 e 11. Se vocês guardarem os meus mandamentos, permanecerão no meu amor. Assim como também eu tenho guardado os mandamentos do meu Pai, e no seu amor permaneço. Tenho-lhes dito estas coisas para que a minha alegria esteja em vocês e a alegria de vocês seja completa. Este texto aqui é de Jesus. Então aqui ele fala assim, a minha alegria esteja em vocês, para que a alegria de vocês seja completa. Você quer ter a alegria completa? Então nós precisamos da alegria de Jesus em nós, como ele fala assim, a minha alegria esteja em vocês. Então, se estiver passando por um momento difícil, e se Deus está envolvido nessa tristeza, saiba que o fim será melhor do que o início, do que o momento difícil, pois Deus trabalha para aqueles que nele esperam. Deixe Deus trabalhar em você. E se ainda não experimentou aquela tristeza que leva ao arrependimento e à salvação, talvez seja o momento de deixar Deus entrar na sua vida, de deixar a alegria de Cristo entrar em você. E se a tristeza estiver prolongada demais, peça a alegria do Senhor, que é a nossa força. Que a alegria de Jesus em nós faz com que a nossa alegria seja completa. Vamos orar? Senhor, nós te agradecemos por esta palavra maravilhosa. Senhor, que nós possamos ser conduzidos por Ti. Senhor, que nós possamos sempre
nos arrependermos dos nossos erros, que nós possamos querer ter uma mudança permanente em nossas vidas, porque nós sabemos que a mudança é contínua e que a alegria de Cristo possa estar em nós, para que a nossa alegria seja completa. É o que nós te pedimos, Deus, e te agradecemos, no nome de Jesus. Amém.